Olá, eu sou o Marcos Vinícius e hoje, aqui no meio da natureza, eu quero conversar com você para que a gente possa entender como que alguém pode ser gênio em alguma coisa. Será que você também não pode ser um gênio? Bom, você já parou para pensar que as grandes descobertas do mundo foram feitas por pessoas que se dedicaram exclusivamente àquilo? Que apesar de todos os seus percalços na vida, a sua falta de tempo, eles conseguiram, de alguma forma, dedicar a maior parte da sua vida para chegar aonde queriam chegar. Fosse a descoberta de algo, fosse uma obra realizada que ficou para a prosperidade, fosse um livro escrito, enfim, são muitos os gênios da nossa sociedade, da sociedade humana. Mas qual o critério para que alguém seja inicialmente caracterizado como gênio em algo? Em primeiro lugar, a pessoa é considerada um expert naquilo que faz quando ela passou, pelo menos, 10.000 horas se dedicando exclusivamente àquilo. Ou seja, vamos pegar exemplos da história. Michelangelo, este grande, este fenomenal pintor, que fez as belíssimas pinturas da Capela Sistina e que ficaram para a posteridade. Será que Michelangelo, de um momento para o outro na sua vida, decidiu se tornar pintor, pegou um pincel e saiu pintando as maravilhosas obras que se vê ainda hoje por aí? Não, certamente que não. Na época em que Michelangelo começou, ele foi um aluno de escola de pintura, como muitos outros em sua época. Inclusive, a estátua de Davi foi um concurso que ele, Michelangelo, e Rafael, também pintor e escultor, fizeram um concurso para o Papa, então, na época, decidir quem iria fazer a estátua. Então, meus amigos, Michelangelo começou lá embaixo, começou como um estudante e foi se aperfeiçoando ao longo do tempo. Foi também participando de várias provas ao longo da vida para chegar aonde chegou. Um outro exemplo bem típico agora na nossa época, na nossa era. Você provavelmente pode estar me vendo por um celular, pois saiba que a pessoa que inventou o smartphone, Steve Jobs, começou muito antes a trabalhar com computadores. Ele inventou primeiramente um computador pessoal. E ao longo da vida, ele foi aperfeiçoando seus conhecimentos para chegar aonde todos nós sabemos que chegamos. E podemos ir muito mais além. Mas será que uma outra coisa que devemos levar em conta? Será que Steve Jobs conseguiria ter realizado este grande feito da tecnologia se tivesse trabalhado sozinho? Certamente que não. É por isso que vivemos em sociedade. E Steve Jobs tinha junto consigo, inclusive de parceiro, um xará seu que chamava-se Steve Wozniak. Eles juntos criaram o primeiro computador pessoal, o primeiro Mac. Mas será que eles conseguiram isso de uma hora para outra? Não, certamente que não. Foram anos e anos de estudo, de cálculos, de erros e acertos. Uma outra história muito bacana que eu quero dividir com vocês, a história do nosso cantor, rei da música nacional, Roberto Carlos. Roberto Carlos começou ainda pequeno, mas só se tornou este grande
este fenomenal ídolo de milhões e milhões de brasileiros e também mundo afora, depois de muitos anos. Ele também teve recusadas várias propostas para gravar disco, para se apresentar, enfim, mas ele nunca desistiu. Ele continuou firme no propósito que ele queria, que era se tornar um cantor. Então, meus amigos, o que eu deixo de lição para vocês é o seguinte: se você tem um sonho, se você tem um objetivo, não desista dele. Ao longo da sua caminhada, vão acontecer muitos percalços, vão acontecer muitos inconvenientes, vão acontecer coisas que irão fazer com que você queira desistir. Mas lembre-se, você tem que ter um objetivo. E o objetivo tem que ser de alcançar aquilo que você quer. Ainda que para isso você tenha que estudar muito e que tenha que ficar pelo menos 10.000 horas trabalhando em cima daquilo que você quer.